E um dia, voltando do trabalho para casa, alguém furou um sinal de parada e me atropelou com o carro. Eu caí da moto e uma das minhas costelas atravessou meu pulmão e eu comecei a morrer. Passei semanas no hospital. E cerca de 6 semanas depois daquele momento, descobrimos que minha mãe, que estava lá para cuidar de mim, tinha câncer. Então, de repente, passei de nunca pensar em morrer ou no fim da minha vida para agora quase perder a minha própria vida e, em seguida, a pessoa mais próxima de mim. Então, isso começou a me fazer pensar sobre todos os problemas que a tecnologia pode resolver para nós. Porque ainda encaramos a morte da mesma forma que sempre encaramos. E isso meio que deu início à jornada e comecei a pensar, sabe? Como eu me comunico, como minha mãe, e como eu gostaria de continuar me comunicando com ela. Justin Harrison é o criador da You Only Virtual, em tradução livre, você, só que virtual. A empresa é especializada em criar modelos virtuais de pessoas que existem na vida real, ou mesmo que já morreram, como a mãe de Justin. Esses avatares cibernéticos são chamados de personas. Esse negócio é estranho, né? É muito estranho mesmo. E eu conversei com ela. Então eu sentei com ela e eu conversamos com a persona dela pela primeira vez, com o seu virtual dela pela primeira vez. Isso é muito comum porque nós, seres humanos, a gente tem esse formato de designar as nossas relações sempre de uma espécie de relação social interativa e humanizada. Então, mesmo quando a gente está lidando com uma interação robótica, a gente também tem uma tendência a humanizar, principalmente as inteligências artificiais, que já têm um formato de humanização. Na fala, no comportamento, nas respostas, ela já tem uma programação para se comportar de maneira humanizada. Esse conjunto de transformações faz com que hoje a gente tenha uma expectativa muito interessante, entendendo que essa parte, que é a inteligência artificial generativa, ela está só no início. A IA como um todo, ela é muito antiga, mas esse refinamento, essa característica humana, a gente está no início, na minha avaliação, de uma grande revolução. Então ela substitui realmente algumas tarefas, mas de novo, é aquela história, como ela substitui e ela é melhor que o humano em algumas tarefas específicas, as pessoas acham que ela substitui em tudo. E é esse que é o pulo que não acontece. Não tem como uma máquina ser melhor que o humano em tudo. Ela pode ser em alguma coisa específica. Tem gente fazendo consulta sentimental de sentimentos, que eu já disse, a IA não tem sentimentos, então ela não entende de sentimentos. Meu pai é psiquiatra, você imagina a alegria dele ver de pessoas se consultando com um robô de conversação, um modelo de linguagem que sequer tem noção do que é sentir. Aí ela vem sendo utilizada como uma substituição em alguns setores e até de uma maneira muito preocupante, porque já existem estudos, inclusive considerando a geração mais nova, que é a geração que tem mais contato ali com plataformas desse tipo. Saiu um estudo recente nos Estados Unidos pela Goldman Sachs que 70% dos adolescentes hoje usam a plataforma como uma forma de interação social. E desses 70%, 31% considera melhor conversar com o ChatGPT, com uma plataforma robótica, do que com os amigos em si. E a gente vê essa comunicação acontecendo principalmente na nova geração, que é uma grande questão de uma substituição ali de psicólogos, de amigos, de ciclos sociais, porque primeiro é uma plataforma que ela está sempre em concordância com você, então ela sempre vai concordar, ela sempre vai abraçar as suas perguntas, a interação ela sempre vai ser favorável a mim, o que principalmente para o jovem, para o adolescente, acaba abraçando muito mais. Missing in their process, so I would say, okay, if somebody's gonna say... E acho que a pergunta seria, bem, o que é pior? Falar ao telefone com um avatar virtual ou, beber até a morte ou não conseguir sair da cama e ir trabalhar? Otimizar processos, reduzir custos e ampliar produtividade. Negócios grandes ou pequenos têm na IA um caminho claro sua expansão.
Os números confirmam o cenário. Segundo dados da pesquisa The State of AI, realizada pela McKinsey em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023 e 6 vezes maior do que os 12% de uso registrados em 2020 pela International Data Corporation. Você poder fazer ali reuniões, você falando no seu idioma, a pessoa falando no idioma dele, e os dois se entendendo, é realmente incrível. O próprio, as anotações também nas reuniões, né, de você poder se dedicar 100% a sua atenção no seu interlocutor, e o Anota para mim, que é a função que tem dentro do Google Meet, do Gemini, ele vai tomando as notas de forma muito clara, depois resumida, define em que momento da reunião falou qual assunto, né? As ações, quem ficou responsável por qual coisa. Então isso também já tira bastante do trabalho diário. Então essas são as evoluções que a gente está vendo, que dá para sentir, assim, que eu acho que os negócios estão sentindo bem na prática e que agora vão começar a impactar negócio, porque já daria para você substituir com maior eficiência pessoas em várias áreas, então na área de atendimento ao consumidor. A AI está tão boa que daria para atender talvez 80%, 90% dos casos e resolver problemas desde mandar orçamento, fazer cobrança, mandar documentos, etc. Rafael Ferreira Melo é PhD em Ciência da Computação e pesquisador sênior no César, o maior centro de inovação e conhecimento do Brasil, em Pernambuco, e uma entidade referência em integrar inteligência artificial à educação. Você tem vários modelos de IA que podem entrar ali nesse pipeline e auxiliar e acelerar, né, algumas ações que antes levavam mais tempo. A prototipação, o levantamento de requisitos iniciais, um auxílio na codificação ali que você vai estar com a IA ali para lhe auxiliar, até chegar no ponto que vai chegar no cliente para ter essa validação, né? Então, esses processos, eles estão diminuindo o tempo por conta da IA. Tem as principais LLMs, né, que a gente usa, que são o Gemini, o ChatGPT, o Claude e o Grok, são essas 4 as mais famosas. Tem as chinesas também, né, o DeepSeek e alguns outros modelos. Essas são modelos mais focados em texto e nessas ações que a gente estava falando, não tanto em vídeo e outras coisas. Só que aí você tem as ferramentas que usam essas linguagens, né, esses modelos. Então, por exemplo, uma plataforma aí que está valendo alguns bilhões de dólares, que é o Lovable, que é uma plataforma para você construir software com linguagem natural. Então vamos supor, eu quero construir um software de edição online de vídeos. Você vai lá e escreve isso e ele começa a fazer para você um software de edição online em vídeo sem você programar uma linha, você não precisa saber nada de programação. O robô, no final, ele é uma forma de trazer a inteligência artificial para o mundo físico. Todo mundo conhece o ChatGPT, vai lá no celular ou no computador. Mas no dia a dia, numa loja, numa empresa, E aí a gente fala que é um robô de serviço que pode ser aplicado em supermercado, shopping, loja, qualquer lugar que precisa de algum tipo de autoatendimento. Ele pode responder qualquer pergunta com IA e levar a pessoa até um local. Essa é a primeira solução. E a segunda é um robô mais robusto, um robô de transporte para a indústria, para a automatização das tarefas de transporte. Ao invés de ter pessoas que transportam coisas, você coloca no robô e o robô faz esse transporte automaticamente. É um robô que entende tudo o que a pessoa quer. E aí, como ele tem recursos de se deslocar numa loja, numa empresa, ele, ao entender o que a pessoa quer, consegue realmente atender e levar a pessoa até um local. Quando a gente conecta um ChatGPT, o tipo ChatGPT, que tem várias outras inteligências artificiais, a gente conecta essa IA dentro do robô e aí eu fico falando fisicamente com o robô, né?
por trás, então o robô tem um rosto, ele tem reconhecimento de voz, ele sabe falar, mas por trás quem processa os dados e as respostas é uma inteligência artificial tipo ChatGPT, né? Fazer uma entrega de um desses aplicativos de entregas que você pede usando um drone, você ter para coisas específicas como num restaurante ali, de repente ter algumas coisas específicas que vai ser realmente um robô que vai fazer. Eu acho que essa integração de robôs de diferentes portes no nosso dia a dia vai ser a próxima virada aí de chave que vai ter. A presença da IA no mercado de trabalho faz parte de um movimento mundial que foi identificado como a 4ª Revolução Industrial pelo professor Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Vice-presidente de inovação da Certica AI, Alfredo Deac Jr., acompanha a evolução da inteligência artificial de forma prática desde os anos 80. Então, hoje, por exemplo, sugestão de peças para o Ministério Público. Então, recebi uma determinada denúncia vindo da Polícia Civil, preciso fazer uma análise e uma sugestão, se isso deveria ir para arquivamento ou se deveria seguir o processo de persecução penal. Então, aí você já analisa todo aquele inquérito policial e analisa todo o laudo, analisa todas as informações, papéis e matemáticas que vêm para gerar um relatório. Olha, eu sugiro que se arquive porque não houve elemento de prova material. Ou então a perícia concluiu que. Então, baseado nisso, aí a inteligência artificial generativa pode me construir um texto de resposta.